mais uma vez quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estou para trazer mais um pouco da palavra de Deus e um pequeno esclarecimento acerca de Satanás. O diabo existe? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. O diabo existe? Meu canal está aí para você poder responder esta pergunta e também fazer pergunta que aqui estamos, na medida do possível, nós iremos responder. Que Deus possa abençoar todos vocês. Queria ler uma parte na Bíblia que diz assim, 1 João capítulo de número 3, versículo de número 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então tem gente por aí dizendo que o diabo não existe. É porque não crê na Bíblia. Eu creio na Bíblia Sagrada porque é a palavra de Deus. O apóstolo João está aqui dizendo, deixou escrito na sua primeira carta, que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Como ele fala aqui. Para isso, o Filho do homem, ou Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para quem diz que o diabo não existe, a primeira prova está aqui na Bíblia Sagrada. O diabo ou Satanás significa acusador. Ele nos acusa porque quer que todos sejam condenados ao inferno, junto com ele. Só que Jesus ele veio desfazer as obras de Satanás ou libertar o homem da escravidão do pecado. Porque o próprio Satanás que peca desde o princípio, e ele que tenta o homem também a pecar. Fazer as suas atrocidades para entristecer o Espírito Santo e desagradar a Deus. Então eu venho trazer esta palavra hoje para mostrar, porque tem gente dizendo que Satanás não existe. Vamos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, nós vamos aqui também provar. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mais uma prova que o diabo existe. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E vamos ler mais aqui ainda, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então o próprio acusador, o próprio diabo, o tentador, ele tentando o Filho de Deus Jesus para transformar as pedras em pães. Pegando Jesus na sua fragilidade que ele vinha de 40 noites e 40 dias de jejum. Ele vinha e agora o diabo começa agora a lhe tentar, dizendo que Jesus transforme, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus ele responde no versículo de número 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi a resposta que Jesus deu ao próprio Satanás. Mas Satanás não para. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo
e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás também usou a palavra de Deus para tentar Jesus, para pegar Jesus. Olha o que Satanás também, ele conhece a palavra de Deus. Ele diz: está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás usou o Salmo de número 91. Você vai ver lá nos versículos, depois do versículo 10, você vai ver que ele usou esta passagem para pegar Jesus. E Jesus começa respondendo no versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe bem que alguém diz que Satanás não existe, o diabo não existe. Já colocamos duas provas dentro da Bíblia que Satanás existe. Se alguém diz que o diabo não existe, ele está dizendo que não crê na Bíblia, ele está chamando Jesus de mentiroso, os apóstolos de Jesus mentiroso. Então isso não existe. Eu creio profundamente na Bíblia Sagrada. Por que eu creio na Bíblia Sagrada? Quando eu abro a Bíblia em 1 Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo 3, versículo 16. Nós vamos ler para que nós possamos compreender um pouco melhor. Primeira carta a Timóteo, deixa eu ver aqui se eu procuro aqui, para que nós possamos... Primeira carta a Timóteo 3,16, tirei isso aqui, ó. 3,16. Timóteo, tá aqui. Timóteo 3,16. Se for essa passagem, eu digo. É? Não. 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Viu? Não é 1 Timóteo, é 2 Timóteo 3,16. É, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que toda a escritura ela é inspirada. Por quem? Por Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que eu creio na palavra. Então, Satanás existe. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus fala em Romanos capítulo, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos capítulo 16, versículo 20. Ele vai dizer: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aí ele vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, em breve vai acontecer isso, né? Novamente falando em Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler também aqui uma passagem na Bíblia que se encontra em Apocalipse, capítulo número 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 ao 12. Aqui nós estamos provando que Satanás existe. Viu? O diabo, ele existe. Apocalipse, capítulo número 12, versículo 10 ao 12. Vamos lá. Aqui tudo dentro da Bíblia, para que nós não possamos falar fora da Bíblia. Eu gosto sempre de estar pregando dentro da Bíblia, não prego fora da Bíblia. Mostro o que está escrito na Bíblia, para que não venha falar coisas de mim mesmo, para não trazer, para não deturpar a sua fé, para não desvanecer a sua fé, para que você possa cada vez mais crer que existe um Deus todo-poderoso nos céus. Satanás existe também, louvado seja o nome do Senhor, existe para que ele venha, ele existe, mas ele é um derrotado. Satanás já é derrotado, foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário e a sua sentença já foi dada, viu? O castigo do próprio Satanás é o lago de fogo com enxofre, viu? Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10 ao 12, diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava
de dia e de noite. Então está falando do próprio diabo, viu? Que agora ele é derrubado, o acusador é o próprio Satanás, mas o seu fim está próximo. Já está chegando o fim do próprio acusador das nossas vidas, que é o próprio diabo. Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, quando Pedro tentou interferir, quando Jesus disse que agora o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser açoitado, e Pedro tentou interferir: não, Senhor, não vá para lá, porque para que você não venha ser pegue. E Jesus foi e disse: para trás de mim, Satanás. Porque tinha que se cumprir a morte de Jesus, tinha que se cumprir a sua ressurreição. Então, nada poderia interferir naquilo que Jesus veio fazer, veio realizar aqui na terra, que era dar sua vida no meu e no seu lugar. Viu? Por isso que ele chamou o próprio Pedro de Satanás, né? Porque quando a pessoa vai contra Deus, quando a pessoa começa a blasfemar de Deus e contra a Bíblia Sagrada, tudo quanto for de Deus, ele vai contra. Então essa pessoa está sendo usada pelo próprio diabo, porque o diabo é o único que se opõe a Deus, se opõe à sua palavra e se opõe à igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então nós estamos aqui falando nessa palavra que o Satanás, ele existe. Nós vamos ver também Pedro. Agora vamos ver a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele vai dizer assim: estejam alerta e vigilante. Em outra versão ele diz: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o próprio Pedro agora está dizendo que nós temos que andar em alerta, ou ser sóbrio, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o apóstolo Pedro também está revelando, está mostrando que o diabo, ele existe. Então por que eu vou descrer da Bíblia? Por que eu vou descrer? Né? O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, ele vai dizer: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será que as suas ações merecem. Então não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz, diz o apóstolo Paulo. Então o próprio Paulo também aqui falando sobre o próprio diabo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Tiago também, ele vai deixar escrito, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz: portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, até o apóstolo Tiago também, ele está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o diabo existe, meu querido irmão. Satanás existe. Então, se alguém está dizendo que o diabo não existe, esta pessoa não crê na Bíblia Sagrada. Esta pessoa está indo contra o que está escrito na Bíblia. Essa pessoa está dizendo, chamando de Jesus de mentiroso, está chamando os apóstolos de mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Então não